Olá, bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Como vocês estão? Passaram bem a semana? Novidades? Ai, Deus, hoje são 9. Eu colocando aqui data errada na chamada, ó. Bom dia para quem está chegando agora. Vocês conseguiram entrar na minha aula normalmente pelo link de hoje? Sim. Sim, normal? Gente, que coisa estranha. Tá. É porque o que está apontando aqui, aula 23, cadastrou uma aula 23 para o ensino médio. Que coisa esquisita. Bem. Peraí, gente, que o negócio está meio travado aqui. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês,
porque a internet hoje está muito complicada aqui, e já para o 9º ano eu tive uma certa dificuldade. Oitavo ano, empreendedorismo. Ok. Se travar, vocês me avisem, tá bom? Eu vou passar um vídeo para vocês que fala sobre o Banco Central, explicando melhor o que é o Banco Central, como o Banco Central funciona, porque tem tudo a ver com o texto que está na plataforma, o texto da aula anterior, tá? Que está na plataforma. Deixa eu admitir o Luiz. Para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre o Banco Central. Todo mundo consegue ver minha tela? Ok? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar daqui. Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica, tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais 5 cursos. O Banco Central, volta e meia, aparecem notícias cheias de siglas e até palavras em inglês. Vamos descomplicar tudo isso e entender como ele afeta o nosso dia a dia? Primeiramente, o Banco Central é tipo um banco dos bancos. Assim como eu e você podemos pegar dinheiro emprestado no Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, etc., eles fazem a mesma coisa com o Banco Central. Ao mesmo tempo, ele também fiscaliza e regula esses bancos. Isso é importante porque bancos gostam de fazer besteira e às vezes causam problemas graves. Por último, o Banco Central tem um papel no controle do dinheiro que entra e sai do Brasil. Essa primeira tem um impacto grande no nosso dia a dia e muita gente não entende como. Então nesse vídeo eu quero falar especificamente dela. Diariamente, bilhões de pessoas movimentam suas contas. Umas recebem salário, outras gastam. Umas investem, outras pegam emprestado. E cada banco tem que pagar os funcionários, manter sistemas de segurança, etc. Pode acontecer, e sempre acontece, de um banco fechar o dia no negativo. O jeito mais fácil de cobrir o prejuízo é pedir emprestado para outro que por acaso tenha dinheiro sobrando. Esses empréstimos acontecem da noite para o dia, e por isso são chamados de overnight. Mas o Banco Central, como o banco dos bancos, pode se meter nessa história e ele próprio fazer esses empréstimos. Por exemplo, vamos dizer que o Bradesco fechou negativo em R$1 milhão. Por sorte, o Itaú tem 1 milhão sobrando. Os dois conversam e chegam num acordo de empréstimo com juros de 1%, por exemplo. Aí vem o Banco Central e fala, opa, quer dizer que o Itaú tem 1 milhão sobrando? Ao invés de emprestar para o Bradesco e só ganhar 1%, peraí, empresta para mim que eu pago mais, pago 2% de juros. O Itaú, que não é bobo, quer ganhar mais, empresta para o BC. Óbvio, esse é um exemplo bem simplista. Claro que não é exatamente assim que as coisas funcionam. O mais importante é pensar na consequência da entrada do BC. Como ele está pagando 2%, ninguém vai emprestar dinheiro para ninguém por menos que isso. O BC, nesse exemplo, acabou forçando a subida da taxa de juros do mercado inteiro. Poderia também acontecer o contrário. Se ao invés de falar com o Itaú, ele tivesse oferecido um empréstimo mais barato para o Bradesco, rapidamente a taxa de juros cairia. Ou seja, o BC influencia diretamente a taxa que os bancos pagam para captar dinheiro. Isso tem tudo a ver com a gente, meros mortais. Tudo. Porque é esse mesmo dinheiro que eles nos emprestam depois. Se os bancos captam dinheiro a 10%, por exemplo, eles vão emprestar para a gente por mais do que isso. Senão vão estar perdendo dinheiro. E mesmo que você não tenha dívidas, mesmo que você só tenha investimentos, essa taxa também te afeta, porque é nesse mesmo mercado de empréstimos entre bancos que muitas vezes está o seu investimento.
De onde você acha que veio R$ 1 milhão que o Itaú tinha sobrando? Se eles emprestam entre si a 10%, eles vão usar os seus investimentos para isso e te dar uma parte do lucro. E quem manda nesse número é o BC. Ele monitora esse valor para que ele fique direitinho onde ele quer. Quando você escuta notícias falando que o Copom mexeu na taxa Selic, é disso que eles estão falando. Copom é só uma sigla para os chefões do Banco Central. Hoje em dia, a Selic está um pouco acima de 14%, uma das mais altas no mundo. Para entender o porquê da nossa taxa ser tão alta, vamos pensar no motivo pelo qual o Banco Central liga para isso. E porque você deveria ligar também. Muitos de nós, meros mortais, são donos de negócio, que querem aumentar as receitas, abrir filiais, enfim, investir no negócio para ganhar mais. Outros estão sonhando em abrir a própria empresa. E mesmo que você não tenha esse espírito empreendedor e trabalhe para alguém, é bem provável que esse alguém esteja pensando nessas coisas. Isso tudo é bom do ponto de vista econômico. Significa crescimento da produção brasileira. Investimentos trazem eficiência. Esse tipo de atitude evita notícias tristes como essas. Mas, para investir, tem que ter dinheiro. E empréstimos baratos facilitam muito. Só que facilitar demais pode sair pela culatra. Injetar mais dinheiro do que a economia é capaz de efetivamente usar só causa inflação. E inflação é uma coisa que arrepia brasileiros. Já falamos bastante sobre esse assunto em outro vídeo. Por causa da nossa alta inflação é que a nossa taxa de juros é tão alta assim. E por isso que normalmente quando você vê notícias falando do Banco Central e da Selic, normalmente tem inflação no texto. Juros altos tiram dinheiro da rua, incentivam a poupança e combatem a inflação. Mas juros altos demais tiram dinheiro demais da rua e atrapalham o crescimento. É esse equilíbrio que tira o sono do presidente do Banco Central, desde 1964. Os últimos anos têm sido especialmente dolorosos porque a nossa economia está encolhendo e a inflação está alta. Esse casamento do mal entre estagnação econômica e inflação tem nome: estagflação. A estagflação é cruel porque, por um lado, dá vontade de cortar os juros, por outro, dá vontade de aumentar. Sair dessa sinuca de bico é muito difícil. Quando a inflação está sob controle, as coisas são mais fáceis. Se a nossa fosse assim, a gente poderia tentar estimular o crescimento abaixando a taxa de juros. É o que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo. Lá, inflação não é problema, crescimento que é. Por isso os juros são baixos. Só de curiosidade, o Japão e a Suíça têm um problema bizarro. A inflação deles costuma ser tão baixa que às vezes fica negativa, ou seja, os preços tendem a cair com o tempo. O nome disso é deflação. E para a gente que está acostumado a ver preços subindo sem parar, ela pode até parecer ser uma coisa boa, mas não é, e tem causado coisas muito estranhas nessas economias. Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse foi um resumo de uma das atuações do Banco Central, talvez a menos conhecida, mas importantíssima. Esse banco dos bancos, que parece não ter nada a ver com o nosso dia a dia, mas tem, e muito. O legal é que com essas poucas informações você já vai entender todas as notícias que saírem por aí, e não só do Brasil. Todos os bancos centrais do mundo fazem mais ou menos as mesmas coisas e têm as mesmas preocupações, que agora espero que você também tenha. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha. Deu para ouvir direitinho, gente? É bacana entender, né? Obrigada. É bacana entender como é que funciona, né, esse banco que a gente tem, entender como é que funciona o fluxo de dinheiro. E lembra a semana passada, quando eu dei um exemplo para vocês, sobre todo o dinheiro, o Banco Central ele tem conhecimento de todo o dinheiro que está sendo movimentado no país, né? Se alguém perguntar, quanto de dinheiro a gente tem sendo movimentado no nosso país hoje? O Banco Central tem como dizer, né? E aí ele tem como dizer aonde está esse dinheiro dentro das instituições financeiras. Ele não tem como dizer aonde está esse dinheiro se o dinheiro não estiver dentro de uma instituição financeira. Lembra que eu falei sobre isso? Lembram? Não lembram? Só o Lucas me responde assim, eu vejo. Obrigada. Isso, gente. Reage aí. Não quer abrir a câmera? Tudo bem. Eu até gostaria que vocês ficassem com a câmera aberta, porque
porque, né, a gente está trocando aqui no visual. Mas os dedinhos já me ajudam, tá? E aí, ontem, né, quando eu estava dando uma revisada na matéria e tal, que eu ia passar para vocês, eu estava vendo um vídeo sobre a digitalização ou virtualização do nosso dinheiro. É algo parecido, assim, lembra superficialmente o Bitcoin. Já ouviram falar em Bitcoin? Alguém sabe o que é? Quer falar, Lucas? Nossa, a conexão está muito instável, meu Deus. Ok. É algo parecido com o Bitcoin, tá? Falando assim, muito grosseiramente, né? O Banco do Brasil não. O Banco Central, ele tem um projeto, né, para que todo o dinheiro ele tenha realmente um controle, para que a gente saiba, a gente não, né? Nós somos meros mortais, mas principalmente para que as instituições financeiras elas tenham um maior domínio, né, dessa circulação de dinheiro no Brasil, porque existe aquilo que apareceu lá no vídeo sobre o empréstimo de um banco para o outro e tal, não sei o quê, parece uma besteira, né? Mas essas instituições, elas estão com o nosso dinheiro, né? Essas instituições, elas estão, de alguma forma, conduzindo, né, a nossa vida financeira. Quando, por exemplo, a gente vê aquele feirão da Caixa Econômica, a Caixa Econômica está querendo trazer clientes para comprar imóveis no feirão da Caixa Econômica. E aí a pessoa não tem dinheiro. E eles começam a fazer o financiamento. O que é o financiamento? É quando o banco compra para você, o banco paga para você aquele determinado valor e você paga ao banco. O que o banco está fazendo? Ele está fazendo com que você tenha um relacionamento com ele. De alguma forma, você está preso ao banco por uma dívida, né? Aí eu já falei para vocês assim que o problema não é ter uma dívida, o problema é ser uma pessoa endividada, né? Porque tem toda a diferença entre isso. A dívida, ela é uma espécie de investimento, porque quando você paga um financiamento de uma casa, de um carro, por exemplo, você está pagando todo mês um pedacinho daquilo que vai ser seu, né? Então, toda vez que você paga lá uma folhinha do seu empréstimo, não, do seu financiamento, um pedacinho da sua casa está sendo sua, um pedacinho do carro está sendo seu, até que você consiga quitar todo esse financiamento e aquele bem passa do nome do banco para o seu nome, né? O problema é quando você não consegue quitar esta dívida e você passa a ser uma pessoa endividada. Mas quem ganha com isso? O banco. Com o quê? Com juros. Porque cada vez que você atrasa uma parcela, o banco cobra juros, e não são poucos, né? Não é pouco, não é pequeno, em cima daquele valor que você está devendo. É o que acontece também com o cartão de crédito, né? Então, aquela frase lá de que não existe almoço grátis, é mais ou menos isso, né? Já ouviram falar essa frase? Não existe almoço grátis, né? O banco não está te dando um cartãozinho de crédito porque o banco é bom e quer ver você comprando. Não. Isso faz com que você gaste
E o banco ele vai ganhar com isso. Ele está te dando crédito e você vai ganhar com isso. Ele ganha também das empresas que recebem o teu cartão como uma forma de pagamento, né? Então, pensa isso de uma forma pequena, né? Entre a relação entre, por exemplo, Geise, que consome, e o supermercado que aceita o meu cartão. Agora, imagina isso entre bancos. O Bradesco pegando dinheiro do Santander, o Santander pegando dinheiro do Itaú, né? E o Banco Central fala, não, peraí. Eu sou o banco dos bancos, vocês têm que falar comigo primeiro, né? Por isso que toda transação bancária, ela precisa estar também, de certa forma, conectada ao Banco Central. E agora, com a questão da virtualização dos CPFs, né, tudo que você compra deveria estar associado a um CPF, cadastro de pessoa física, né, CPF. Quando você compra, isso tudo fica cruzado. Todas as informações ficam cruzadas. Então, por exemplo, eu recebo um dinheiro, eu recebo o meu salário da escola. Então, o CNPJ da escola, que é o cadastro de pessoa jurídica, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele deposita um valor na minha conta, que é pessoa física. Deposita por quê? Porque eu sou professora, eu trabalho na escola e eu recebo pelo trabalho que eu presto. Então, a Receita Federal e o Banco Central, eles têm acesso a essa informação. No final do ano, normalmente acontece no ano seguinte, em 2021, a escola me dá um papel, né, onde fala toda a movimentação que foi feita com relação aos salários, pagamento de 13º, de FGTS, de férias, né? Para quê? Para que eu informe, né? Se chama comprovante de rendimento, para que eu informe no meu imposto de renda quanto eu recebi. E, por sua vez, o banco já vai saber também, porque o Bradesco também vai me dar um informe de rendimento. E aí tudo isso entra no montante do imposto de renda e o banco tem como saber tudo que eu recebi e, de certa forma, tudo que eu gastei. E se essas informações não se cruzam, né, cai naquela, não sei se vocês já ouviram falar, na malha fina do imposto de renda. Ninguém nunca ouviu falar nisso, não? Sofia já? O que é cair na malha fina do imposto de renda? Né? Malha fina, sabe uma peneira? A peneira, quanto mais fechadinha a malha, né, mais ela coa. Então, se você pega, por exemplo, um chá, você fez um chá, aí conforme você vai jogando, se a peneira for grande, grossa, vai caindo tudo ali, né, dentro da xícara, vai ficar mal coado. Quanto mais a malha for fina, for fechadinha, né, você elimina ali os resíduos e os resíduos vão ficando presos. Ou seja, cair na malha fina do imposto de renda é mais ou menos isso. É você passar por uma peneira e ficar preso nessa peneira. Por quê? Porque alguma informação não está batendo, tá? Então, toda essa circulação de dinheiro, saber como funciona, né? Saber que tem o Banco Central pegando essas coisas, é muito importante. Para quem quer estudar economia, para quem quer estudar contabilidade, administração, né, já vai até se habituando com esses termos, né? Porque eu particularmente acho um movimento muito interessante. Não é minha área de estudo, eu até já trabalhei com administração um tempo, trabalhei na área de impostos, né, área fiscal.
E eu achava isso muito interessante, principalmente esse cruzamento de informações, né? E aí, quando a gente vê essas notícias de corrupção que foi pego na malha fina, porque a Receita Federal, a Polícia Federal, pegou desvio de dinheiro aqui, de uma conta que entrou aqui e não saiu, onde é que está esse dinheiro? Principalmente movimentações bancárias grandes, né? É justamente por isso, por esse controle que acontece, né? Então, se nós no dia a dia caímos na malha fina, imagina as grandes empresas, né? Que fazem uma circulação de dinheiro muito maior. Então, é para isso que serve também esse controle. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu abri o programa errado, não acredito. Principalmente desse fluxograma que eu botei aqui, tá? O processo numerário no Brasil. Tá dando para ver direitinho? Então, aqui tem o ciclo, né, numerário do Brasil. Tudo que eu falei é justamente o que está escrito aqui, tá? Da onde vem a aquisição do papel moeda, qual é o papel do Banco Central, né? Depois, a questão desses valores, como é que esses valores vão passar para os bancos comerciais? Quais são os bancos comerciais? Bradesco, Itaú, Santander, né? Todos os outros bancos. E como a partir dos bancos esse dinheiro vem para a gente, tá? Então, quando a gente fala assim, a gente precisa incentivar o consumo para que a economia possa girar, né? A gente está falando um pouco disso aqui também, tá? Dessa movimentação do dinheiro. Sobre a Casa da Moeda, a gente já falou, né? A gente já viu aí sobre a Casa da Moeda. E nós vamos falar na próxima aula sobre o Banco do Brasil, tá? Vamos conhecer um pouquinho aí sobre o Banco do Brasil, ok? Vou fazer a chamada dessa aula. Gente, tudo está muito lento hoje. Ágata. Presente. Alexandre, não está. Ana Beatriz da Presente. Silva. É Ana Beatriz da Silva que está aqui, né? Ana Sim. Beatriz Pimenta está aí. Ana Clara, aqui. Arthur Presente. Gaspar está aqui. Arthur Presente, Prata, professora. também. Presente. Bom dia, Beatriz. Está aí? Nem todo mundo está aparecendo na lista de chamada. Me ajudem, tá? Bruno está aí? Gabriel Rodrigues. Vitor está aqui. Gabriela. Está aqui. Presente. Gustavo Raulino. Presente. Gustavo Santos. Helena. João Gabriel. João Gabriel tá aí, não, né? Juan também não. Carol tá aqui. Letícia tá aqui. Lucas. Lucas tá aí.
Manuela e Manuela, ok. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aí? Mariana Casimiro, Marlon, Matheus, Natália, Pedro, Melo, Rafael, Presente. Riquelme, Tô aqui. Sérgio. O Sérgio tinha entrado. Sofia tá aqui, Tainá. Thalia Chagas, Thalia Cristine não. Vitor tá aqui. Yasmin. Yasmin tá aí? Luiz Felipe estava aqui. Pedro Beluzzi também tá aqui. Tchau, gente. Até o último tempo. Até mais tarde.